E muito boa tarde a você que acompanha o Facebook da Bariri Rádio Clube, facebook.com/Bariri Rádio Clube. Também a você que nos ouve através dos 570 AM da Clube. Tarde de quinta-feira e nós vamos falar com o Dr. Paulo Hamilton, meu amigo. Dr. Paulo Hamilton que está lá em São Paulo, tirando as nossas dúvidas aí a respeito de algumas questões do direito civil, né? Aliás, essas dúvidas surgem muito constantemente, principalmente para quem tem algum contrato, alguma relação comercial com alguém. É comum surgir essas dúvidas. E agora? Acabou o dinheiro, como é que eu vou fazer para pagar, para honrar esse compromisso? Eu tenho que honrar, tenho como contornar a situação. É claro que a negociação, o bate-papo é sempre o melhor caminho, mas tem situações que às vezes é preciso encarar a parte judicial, né, o jurídico, e aí por isso é importante saber quais são os seus direitos. E essa é a intenção desse bate-papo com o Dr. Hamilton, para poder entender um pouquinho do que é direito e do que é dever daquela pessoa que está comprando ou contratando algum serviço. Já começo aqui a dividir tela com ele. Tudo bem, Hamilton? Como é que tá São Paulo aí? Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, Diego? Tô bem, graças a Deus. Prazer em revê-lo de forma remota. Quero Pois saudar é. todos os seus ouvintes, Rádio Clube de Bariri, e congratulações pelo trabalho que vocês estão fazendo, que é um trabalho importante, né? Um trabalho jornalístico de informação, em especial nesse momento difícil que nós estamos vivendo. Pois é, eu resolvi pedir um socorro para o senhor aí, doutor. Afinal de contas, o senhor tem uma vasta experiência no assunto aí, vai poder com certeza tirar as dúvidas da nossa população, dúvidas dos nossos ouvintes e também, de repente, a pessoa que está acompanhando aí e tiver a mesma dúvida, já vai estar sanando essa dúvida com esse bate-papo que a gente vai fazer. Antes, eu queria saber do senhor como é que está São Paulo aí. São Paulo que está meio que o epicentro dessa pandemia do coronavírus. Está tudo meio parado aí ou a coisa está caminhando, meio que se arrastando? Olha, só para você ter uma ideia, eu moro perto da Ponte Cidade Jardim e o meu escritório é na Brigadeiro Luiz Antônio, perto do Hotel Nick. Eu Sim. demoro, em média, 45 minutos a 1 hora o deslocamento de casa para o trabalho e vice-versa. Não em horário de pico, às vezes, agora o trânsito em São Paulo é o dia inteiro. Eu estou levando 12 minutos, Rapaz, então então São tá bem Paulo está vazio. vazio, aquela loucura de São Paulo, gente na rua, as pessoas estão recolhidas mesmo no isolamento social. E o pessoal tá com medo aí do coronavírus ou o pessoal tá desacreditado ainda? Não, o pessoal, a grande maioria da população está com receio, em especial a população idosa, né? Sim. E estamos buscando alternativas. Eu acho que o paulista, de um modo geral, ele é versátil. Então, estamos trabalhando de forma remota, não é? O que dá para fazer, nós estamos fazendo por meio de internet, os meios da sociedade da informação, processo eletrônico, reuniões virtuais, não é? Então, até assembleia de empresa, nós estamos fazendo por meio remoto. Em São Paulo, há um tribunal, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, que fez a sessão virtual. Então, o juiz, cada um da sua casa, fazendo a sessão virtual, sustentação oral dos advogados de forma virtual. Então, está se buscando alternativas para São Paulo não parar, embora tenha desacelerado um pouco. Eu não tenho dúvida que essa pandemia vai mudar o jeito como a gente enxerga o mundo e como a gente interage com ele também, né, doutor? Antes tinha muito dessa questão presencial, hoje não tem dúvida que a crescente da questão por videoconferência, né, por virtual, vai ser o que vai mandar no mundo após essa pandemia, não tenho dúvida disso também. Ah, sem dúvida. Quem não estava acostumado teve que se acostumar, viu? E funciona, né? Eu tenho feito muitas reuniões virtuais e a interação é praticamente igual, né? O que eu É sinto verdade. falta é do calor humano, do abraço, né? É, o calor humano e um cafezinho quente, né? Um cafezinho. Mas o cafezinho eu tenho tomado bastante aqui em casa, viu? Tá certo. Doutor, vamos falar então um pouquinho sobre a questão de relações comerciais aí, que com certeza é uma questão que as pessoas têm muita dúvida, principalmente nesse momento. O que eu devo pagar, o que eu não tenho tanta necessidade de pagar. E eu começo falando de um assunto que é muito latente aqui na nossa região,
que é com relação à aquisição de terrenos, né? Nós temos diversas pessoas que de repente no anseio de conquistar aí o seu sonho, a sua casa própria, foram lá e compraram um terreno desse ou daquele empreendimento e parcelaram aí com parcelas a perder de vista. E essa pessoa muitas vezes está receosa. Como é que eu vou honrar esse compromisso? Como é que eu vou pagar esse compromisso honrado? Eu tenho obrigação de pagar isso? Muito se fala que nesses casos não há essa obrigatoriedade. É verdade isso, doutor? Diego, se você me permite, eu quero fazer uma introdução, tá? Claro. Tentar explicar, não quero ser professoral, mas na vida, na nossa vida cotidiana, nós celebramos algo que o direito denomina de relações jurídicas, tá? Na relação jurídica contratual ou obrigacional, eu tenho sempre um credor e um devedor. E os dois devem cumprir a obrigação, tá certo? Em especial, o devedor, nesse caso que você citou, não é? Se ocorre o inadimplemento, ou seja, o não cumprimento, o devedor não honra, o que o direito civil entende? Que há uma culpa do devedor. Isso se configura como um ato ilícito e a consequência do ato ilícito é a multa, é a rescisão contratual, é a retomada do bem, etc. Só que o direito também prevê uma figura chamada teoria da imprevisão e uma figura mais gravosa que é o caso fortuito e a força maior. Não é? O que é a força maior? Para te dar um exemplo, é um tufão, um terremoto. Eu posso até prever pela meteorologia, olha, vai ter um tufão, mas eu não consigo impedir. E o caso fortuito é aquilo que é imprevisível. Para o direito, tanto o caso fortuito como a força maior tem o mesmo efeito, exclui a responsabilidade. Então, o devedor, ele não praticou um ato ilícito, porque não foi uma manifestação de vontade dele, ele não teve culpa, ele não foi negligente, ele não foi imprudente, ele não foi imperito, não é? Então, mas esse é um momento de crise, esse é um momento que todos estão em dificuldade, não só o empresário, os consumidores, então é um novo olhar. O direito e as relações comerciais estão encarando isso como gestão de crise, né? Há uma crise generalizada e nós precisamos verificar instrumentos para adequar, utilizando o que? O bom senso. Um conceito contemporâneo de direito é isso, direito é bom senso, é tolerância, o bom senso evita, né? Então, por exemplo, eu tenho um contrato de locação. O locador precisa do dinheiro para viver, né? E o locatário precisa, vamos chegar a um acordo. Eu consigo pagar metade do aluguel, eu posso postergar esse pagamento para outubro, mais para frente, ou seja, agora nós estamos no momento de solidariedade, que inclusive é um princípio do direito, tá Sim. certo? Nesse caso que você coloca, eu comprei um terreno. Então, é preciso entender o seguinte, a propriedade, ela se transfere no direito brasileiro com o registro no cartório de imóveis. Tá certo? Eu só vou ser proprietário da minha terra, da minha casa, a partir do momento que estiver registrado no registro de imóveis. Antes do registro, se o pagamento é parcelado, se realiza um contrato chamado compromisso de compra e venda. O que é isso? Eu me comprometo a vender e você se compromete a pagar. Depois que o negócio for finalizado, se registra, se lavra a escritura, como nós comumente falamos. Ora, nesse caso de pandemia, creio eu que, como é uma promessa de compra e venda, é um caso típico de rescisão, por caso fortuito e força maior. Então, o dono do terreno, salvo o melhor juízo, tem o terreno de volta, ele não terá prejuízo, ele terá o seu bem de volta, ele não usou esse bem, e aquele que pagou as prestações tem direito a receber o seu dinheiro de volta, ou seja, se desfaz o negócio sem nenhum prejuízo, tá certo? O STJ, ele já previa essas possibilidades em possibilidade de eu rescindir, às vezes o devedor quer rescindir, não é? E se eu paguei, o STJ entende que é enriquecimento ilícito. Pô, eu não vou entregar o bem e eu não vou entregar o bem e vou ficar com o que o devedor pagou, então seria enriquecimento ilícito. A única coisa que o STJ às vezes desconta é taxa administrativa. Então, uma grande construtora, ela teve publicidade, então se permite um pequeno desconto como uma taxa administrativa para evitar o enriquecimento ilícito. Mas nesse caso que você citou, eu acho que para minimizar, né, os prejuízos é um caso típico de força maior, caso fortuito. Então a solução seria rescindir o contrato, né, e cada um fica com o seu bem.
eu creio que esse é um acordo bom para ambas as partes. Lembrando que essas dúvidas são dúvidas de ouvintes da gente, essas pessoas que entraram em contato aqui, perguntando o que fazer, como resolver e também de que forma solucionar esse tipo de negócio. Por isso que a gente está fazendo essa pergunta aí para o doutor Paulo Hamilton, para poder tirar essa dúvida. Acho importante, doutor, a gente trazer esse questionamento, até porque normalmente quem tem esse tipo de negócio, quem tem esse tipo de contrato, são pessoas que dificilmente têm uma condição aquisitiva fácil, né? Uma condição aquisitiva alta para poder solucionar e quitar o bem de uma hora para outra, né? Então, mas é isso que você está me colocando, Diego. Para o direito também importa. Cada caso é um caso. Né? Se eu tenho um desequilíbrio na relação contratual, né, eu citei um exemplo de alguém que está mais ou menos equilibrado. Mas se eu tenho um desequilíbrio, né, se eu tenho um grande loteador, uma grande construtora, e eu tenho um consumidor mais vulnerável, o direito tem que olhar para esse consumidor mais vulnerável, entendeu? Tem que proteger a parte mais vulnerável na relação contratual. O direito também tem essa, vamos dizer assim, esse bom senso. Esse bom senso, porque o direito, o que acontece? É o princípio da isonomia. Eu trato os iguais de maneira igual e os desiguais de maneira desigual. Entendi. Então, num processo judicial, quem deve provar o alegado? O autor. Mas pode haver inversão do ônus da prova. Por exemplo, se eu vou ingressar com uma ação contra a General Motors, tem um pequeno consumidor diante da General Motors, há uma desigualdade. Então, para amenizar eventuais desigualdades, o direito trata de forma desigual. Para que todos tenham o mesmo ponto de partida. Quanto ao ponto de chegada, depende de cada um. Então, quer dizer, se uma pessoa tem essa dívida assumida aí com relação ao loteamento, como foi a dúvida dessa ouvinte nossa aí, ele não tem essa obrigatoriedade de cumprir. Ele pode reaver esse dinheiro, doutor? Deve reaver esse dinheiro sob pena de enriquecimento ilícito. Então, ele entra com uma ação judicial, isso? Entra com uma ação judicial pedindo a rescisão do contrato, não é? Sob o fundamento de caso fortuito e força maior e pedindo as prestações que ele pagou de volta. E quanto dessas parcelas que ele tem direito a ter reembolsado, doutor? É 100%? É uma porcentagem menor? Quanto disso ele pode ter direito? Aí foi o que eu acabei de te falar, vai depender do caso concreto. Primeiro ponto, ele vai ter algo, no mínimo 80%. No mínimo. Entendi. Tá? Mesmo que ele tenha quase concluído o pagamento do terreno? Isso, sem dúvida nenhuma. Tá? E no caso concreto, ele pode pedir a rescisão, ele pode pedir uma prorrogação de parcelamento, não é? Para buscar esse reequilíbrio. É importante que se diga o seguinte, o empresário ele assume o risco do negócio, o consumidor não. Se eu quero ser empresário, eu tenho que assumir todos os riscos. Sim. Tem uma outra dúvida de uma ouvinte aqui também, doutor, que é com relação a penhor de joias. Ela diz o seguinte, tem um penhor de joias na Caixa Federal de Jaú, sempre pago os juros do mês na Caixa Federal aqui em Bariri. Sexta-feira eu fui pagar e o funcionário me disse que não está recebendo na boca do caixa, somente no caixa eletrônico. Mas não dá para pagar no caixa eletrônico daqui de Bariri, pois precisaria ter uma senha do penhor e eu não tenho, porque sempre paguei normal na boca do caixa. Não consegui pagar no caixa eletrônico porque pede essa senha e eu não tenho. E eu teria que ir em Jaú, só que para fazer essa senha é complicado eu ir até Jaú. Venceu sábado, dia 28, estou com medo de perder o bem para leilão. Como fica nesse caso? Ela tem que insistir porque o banco é obrigado a receber, tá? Sob pena de ela ingressar com uma ação de consignação por pagamento. Ela quer pagar, o banco não quer receber. Então eu aconselho essa ouvinte a procurar o PROCON, os órgãos de defesa do consumidor, ou a Defensoria Pública, para que ingresse com essa ação de consignação por pagamento. Então o banco tem a obrigação de receber. O banco tem a obrigação de receber. Tá certo. No caso que a gente citou do terreno, ele vai também para um financiamento de veículo, doutor? De repente eu tenho um financiamento, vou citar aqui um banco, BV, enfim, várias situações que a gente vê por aí. Vale também para carro? Não, aí não pelo seguinte, porque o bem imóvel ele é transmitido com o registro no cartório de imóveis, como eu falei há pouco. O bem imóvel, a propriedade se transfere com a tradição. Então, a partir do momento que eu peguei o carro, eu já sou proprietário desse carro.
Entendi. Ele está financiado, é um bem que eu tenho para garantir a dívida. Esse caso é diferente, ele está usando o bem, ele está andando com o carro, gastou pneu, houve uma depreciação do bem. Então, se ele devolver para a financeira terá prejuízo. Aí o que eu aconselho é uma repactuação, não é? Como houve caso fortuito e força maior, prorrogar o vencimento, negociar juros, aí a negociação é outra. Mas cabe uma renegociação, tendo em vista esse momento que nós estamos vivendo. Voltando ao caso do terreno, se eu construir uma casa nele, como é que fica daí? Aí fica uma questão complicada, porque ele tem um bem já com benfeitoria, não é? Então, se ele devolver, ele terá prejuízo. Então, aí precisa entrar um acordo com a construtora para verificar essa benfeitoria. Entendi. Mas no caso de não ter nenhuma benfeitoria, somente o terreno lá que ele capina mensalmente para poder agora, manter se eu construir uma casa, limpinho, nesse caso aí tá tranquilo. Eu aconselho o consumidor a tentar um abatimento do preço, a tentar uma renegociação. Doutor, se eu tiver mais alguma questão que seja importante tratar, que seja comum nessa relação entre consumidor e vendedor, se o senhor quiser apresentar, fique à vontade, caso contrário, eu já vou agradecendo desde já. Não, Diego, todas essas relações civis, comerciais, elas precisam ser revistas, não é? Sempre com o bom senso, não é? Com uma gestão de crise. As empresas, elas realizam atividades comerciais e civis no dia a dia, uma pequena empresa. Então, o gestor, ele precisa o quê? Renegociar os contratos, não é? Renegociar com seus empregados. Então, códigos de inovação de dívida, não é? Subrogação, agora precisa utilizar o Código Civil para gestar, para conseguir gerir essa crise, que é de todos nós. Uma última questão, doutor. No caso de pessoas que de repente tenham um carnê de parcela dessas casas de departamento, como Casas Bahia, Pernambucanas, Magazine Luiza, eu tenho um carnê de pagamento que eu dividi em 24 vezes. E a loja está fechada nesse momento porque não está conseguindo aí abrir por conta de decretos estaduais e municipais. Como que eu faço nesse caso? Se ele paga na loja, não tem como ele pagar. Depois que a loja abrir, ele paga. E aí a loja, ela cobra os juros ou não pode? Não, não pode cobrar juros nessa época. Caso fortuito e força maior. Maravilha. Doutor, obrigado mais uma vez, viu? Eu que agradeço. Forte abraço para você, Diego. Estou à disposição, viu? Um abraço. Nós também, precisando, estamos aqui. E venha para cá logo visitar a gente, viu? Não, eu vou. Vamos ao vivo aí na rádio. Tá certo, tá certo. Tchau, tchau. Obrigado mais uma vez, doutor Hamilton. E é o seguinte, você que acompanha essa live, aqui dentro de instantes, ela vai estar disponível na íntegra, na linha do tempo, para que você possa ver ela na totalidade, tá bom? Obrigado, pessoal do Facebook, e até a próxima.